Talvez sua fé seja forte, mas sua vida financeira esteja frágil. Talvez você ore todos os dias, mas termine o mês no limite. Talvez você ajude todo mundo, mas ninguém ajude você quando a conta vence. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer é simples: se Deus é fiel, por que você continua preso? Fique comigo até o fim, porque hoje não vamos falar de milagre fácil. Não vamos romantizar a escassez. Não vamos vender fórmulas mágicas. Vamos confrontar princípios. E talvez isso explique sua história. Existe um paradoxo silencioso dentro de muitas pessoas de fé. Elas acreditam, elas servem, elas trabalham duro, mas vivem cansadas financeiramente, sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios, sempre começando do zero. Você já percebeu isso? Gente de caráter, gente honesta, gente que não deve nada a ninguém no sentido moral, mas que vive devendo no sentido financeiro. Isso não é coincidência. E antes que você pense que isso é sobre dinheiro, não é. É sobre maturidade. Nos próximos minutos, você vai entender por que fé sem gestão vira frustração, por que bondade sem limites vira prisão, e por que Deus não unge desorganização. Mas antes de avançarmos, deixe uma pergunta ecoando dentro de você. Você quer prosperar ou quer apenas sobreviver com dignidade espiritual? Porque são coisas diferentes. E daqui a pouco isso vai ficar ainda mais claro. Imagine a rotina de alguém comum, talvez a sua. Acorda cedo, trabalha o dia inteiro, cumpre obrigações, resolve problemas dos outros, chega em casa exausto. Promete que vai organizar a vida financeira no fim de semana, mas o fim de semana chega e o cansaço vence. No domingo, ora, pede direção, pede provisão, pede portas abertas. Na segunda-feira, tudo recomeça igual. Meses passam, anos passam, e a sensação é sempre a mesma. Eu faço tudo certo, mas nunca é suficiente. Se isso conversa com você, fique atento. Porque o que prende você talvez não seja falta de oportunidade, nem falta de oração, nem falta de esforço. Talvez seja falta de administração. E aqui começa o desconforto. A Bíblia fala muito mais sobre gestão do que sobre riqueza. Muito mais sobre responsabilidade do que sobre milagre financeiro. Salomão, o homem mais sábio da história bíblica, escreveu em Provérbios que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Percebe o peso disso? Não é falta de fé, é falta de plano. E talvez você nunca tenha sido ensinado a planejar. Talvez ensinaram você a ser bom, a ser humilde, a confiar, mas não ensinaram você a estruturar, a calcular, a proteger. Bondade sem limites vira exploração. Generosidade sem critério vira descontrole. E isso dói, porque você começa a ajudar os outros, enquanto sua própria casa está desorganizada. E no fundo, surge uma culpa silenciosa quando você pensa em prosperar. Você já sentiu isso? Como se crescer financeiramente fosse trair a simplicidade do Evangelho? Como se desejar estabilidade fosse ganância? Esse é um dos maiores bloqueios invisíveis. E daqui a pouco vamos entrar nele profundamente. Mas antes, preciso que você entenda algo crucial. Caráter não substitui competência. Intenção não substitui resultado. Fé não substitui responsabilidade. E essa é a primeira revelação forte. Muitas pessoas confundem ser espiritual com ser desorganizado, como se planejar fosse falta de confiança em Deus. Mas observe a parábola dos talentos. O Senhor não elogiou o servo que era boa pessoa. Ele elogiou o que multiplicou, o que produziu, o que administrou, e repreendeu o que enterrou. Não porque ele era mau, mas porque ele foi negligente. Agora pare por um instante e seja honesto. Você está multiplicando ou apenas enterrando o que recebe? Se isso toca em algo dentro de você, continue, porque agora vamos desmontar algumas crenças. Existe uma crença muito sutil que diz: se for da vontade de Deus, vai acontecer.
Mas essa frase, quando mal interpretada, vira desculpa para a passividade. Salomão também escreveu que quem observa o vento nunca semeará. Quem espera as condições perfeitas nunca começa. E talvez você esteja esperando um momento ideal para organizar sua vida. Um aumento, uma oportunidade, um sinal. Mas o sinal já foi dado. Disciplina é espiritual. Organização é espiritual. Previsibilidade é espiritual. Deus não é Deus de confusão. E se você vive em caos financeiro constante, isso não é espiritualidade, é desordem. E aqui chegamos ao primeiro clímax. Talvez o que você chama de ataque espiritual seja, na verdade, falta de planejamento. Talvez o que você chama de prova seja ausência de reserva. Talvez o que você chama de injustiça seja falta de estratégia. Isso é duro, mas é libertador. Porque se o problema fosse espiritual, você dependeria apenas de milagre. Mas se o problema for estrutura, você pode corrigir. E isso devolve poder para você. Mas ainda falta o mais perigoso. Existe um ciclo psicológico que prende muitas pessoas de fé. O ciclo da autossabotagem invisível. Funciona assim. A pessoa cresce um pouco, consegue uma renda maior, começa a prosperar, e então surge um desconforto interno, uma sensação de que não merece ou que está se afastando da humildade. Então, inconscientemente, ela cria gastos, ajuda excessiva, decisões impulsivas e volta ao ponto inicial. Isso é mais comum do que você imagina. Napoleon Hill estudou profundamente a mente humana e falava sobre o medo do sucesso. Não apenas o medo do fracasso, porque prosperar muda a identidade, e mudar identidade assusta. Principalmente quando você cresceu ouvindo que dinheiro corrompe, que rico é ganancioso, que sofrer é mais espiritual. E então você cria uma relação emocional com a escassez. Ela se torna familiar, confortável, previsível. Você sabe viver apertado, mas não sabe viver estável. Isso é profundo. E talvez explique anos da sua vida. Agora vem o segundo clímax. Você não está preso por falta de fé. Você está preso por mentalidade herdada, crenças não examinadas, medos disfarçados de humildade. E enquanto isso não for confrontado, nada muda. Talvez agora você pense que chegamos ao final, que basta mudar a mentalidade e tudo se resolve. Mas ainda não. Porque existe algo mais sutil. A culpa religiosa. Muitas pessoas sentem culpa ao cobrar pelo que fazem, culpa ao negociar, culpa ao dizer não, culpa ao priorizar sua própria casa. Mas observe novamente a Escritura. Aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. Cuidar é responsabilidade, e responsabilidade exige limites. Se você se vê nisso, continue, porque agora entramos na reconstrução. Prosperidade não é ostentação, não é luxo, não é excesso. Prosperidade é paz, é previsibilidade, é margem, é poder ajudar sem se destruir. Mas isso exige maturidade, exige dizer não, exige planilha, exige reserva, exige desconforto inicial. E aqui vai a verdade final. Deus pode abrir portas, mas você precisa administrar o que entra por elas. Se você continuar repetindo os mesmos padrões, nada muda. Não é falta de unção, é falta de decisão. Talvez este seja o momento de assumir algo simples. Você precisa aprender o que nunca te ensinaram. Finanças são parte da sua vida espiritual. Organização é parte da sua fé. E crescer não é pecado. Enterrar talento é. Agora eu poderia encerrar aqui. Mas antes, uma última pergunta. Se daqui a 5 anos sua vida estiver exatamente igual financeiramente, você ficará em paz? Ou sentirá que ignorou avisos? Se isso conversa com você, talvez hoje seja o início de uma nova postura. Não uma nova esperança mágica, mas uma nova responsabilidade. Porque fé sem gestão é ilusão. Bondade sem limites vira prisão. E maturidade é o verdadeiro milagre silencioso.